Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco, dia 13 de março de 2024. Bom dia, pastora Simone. Glória a Deus, estamos aí iniciando mais uma live, mais uma chave mestra, né? Hoje a gente tem aqui uma convidada especial, pastora Janice vai estar comigo. Nós vamos estar falando de um assunto bem legal, né? Sobre o tabernáculo caído de Davi, uma referência lá de Atos 15, verso 16 e 18, né? Ali Deus trazendo à luz uma promessa, né? De Amós, lá atrás do Velho Testamento, trazendo ali em Atos dos Apóstolos, né? Indicando já que o propósito de Deus é realmente levantar essa adoração, levantar o tabernáculo caído de Davi. Mas eu quero estar ainda fazendo uma oração, a pastora Janice já entrou, já vou mandar o convite para ela. E eu quero estar orando, apresentando esse tempo ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais uma manhã, por mais uma oportunidade de estar na tua presença e também poder compartilhar, Senhor, partilhar daquilo que nós temos recebido do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja no pleno controle desse tempo, dessa live, que o Senhor fale poderosamente aos corações, que o Senhor se revele aos corações nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha plena liberdade em trabalhar nas nossas mentes, nos nossos corações, mostrando qual é a Tua vontade, qual é o Teu propósito, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida da pastora Janice, que ela seja poderosamente usada pelo Senhor nesta manhã e que o Senhor esteja no controle de todas as coisas nesse tempo, de tudo que for falado, tudo que for orado, aquilo também que nós não formos capazes, Senhor, de compartilhar, de mostrar, de ensinar, que o Teu Espírito continue trabalhando e se revelando ao coração dos nossos irmãos, por onde quer que essa live for, Senhor. Que o Teu nome seja honrado, seja glorificado, seja exaltado, porque não há outro além de Ti, Senhor, não há Deus tão grande, tão poderoso, tão majestoso como o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou convidar aqui a pastora Janice. Tá bom? Glória a Deus. Essa live fica salva, tá bom? Vai ficar salva no meu perfil, provavelmente no perfil da Ramá e também no perfil da pastora Janice. Glória a Deus. Aleluia. Oi, pastora. Oi, querida. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, a senhora? Eu tô bem. Graças a Deus, estou bem. Pode me chamar de você, tá bom? É tão jovem, né? Ai, obrigada, hein? Já ganhei o dia. Não, e também as pessoas, às vezes, por nós sermos pastoras, as pessoas falam assim, então, a senhora. Aí eu falo, não, pode chamar de você mesmo, a senhora não. Pastora, só ajusta um pouquinho a sua câmera, porque tá cortando você aqui, ó. Entendeu? Só abaixar? Isso. Melhorou? Melhorou, assim a gente te vê inteira. Amém, amém. Que bom, pastora, ter você aqui comigo. Eu que agradeço pela oportunidade, é uma honra mesmo estar aqui, eu conheço um pouquinho aí do trabalho que a senhora faz, que você faz aqui na live, né? E eu sei o quanto que é relevante esse trabalho. Amém. E eu estou muito honrada mesmo de estar aqui. Meu Deus do céu, você já falou quase tudo que eu ia falar aí, o que eu vou falar Falei agora? nada. Só dei uma introdução, falei nada. Tem muito, Mas que tem muito bênção, pastor. conteúdo aí dentro. Não, eu lembro que a senhora tinha me feito convite, né, há umas semanas atrás, acho que chegou até meses já agora, né? Acho que já fez um mês, né? Pelo E eu menos. peguei dengue, não foi? Foi. E eu fiquei com dengue e eu falei, meu Deus do céu, mas ontem lendo um pouquinho o que foi proposto para hoje, o que a senhora, o que você passou para nós aqui, e eu falei, meu Deus, como eu precisava. Já fui super ministrada por esse texto,
o Espírito Santo falou poderosamente ao meu coração. E como eu já recebi dessa palavra, eu estou encantada com esse estudo. E eu falei, meu Deus, eu tô com mais sede dele, sabe? Glória a Deus. Vou procurar muito mais saber dele. E que esse encontro que eu tive com o texto, que a gente lê Atos, né? A gente já lê as viagens, os concílios, a gente vê tudo que acontece de instituição da igreja primitiva, toda a estrutura que foi criada, mas eu nunca tinha parado para ler dessa forma esse texto. Que bênção, pastora. Que bom que já te ministrou, né? A gente Já. é a primeira a receber, né? É interessante, né? É verdade. Foi Pastora, muito, fica à muito. vontade. Amém, Para entrar amém. aí no texto, para fazer como você quer fazer. De vez em quando eu dou uns palpites, eu entro assim, falo alguma coisa, Por favor, por favor, por favor. Meu Deus do céu. Graças a paz, povo de Deus. Tem uma galera aí que já entrou, né? Louvado seja Deus. Tem um povo do Glória aí. Cadê o povo do Glória? Tem um povo aí. Bendito seja Deus, pastora, por essa manhã. Estou muito feliz de estar aqui. Eu creio que Deus ele prepara o tempo e a oportunidade de todas as coisas. E estar aqui é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, né? Nessa manhã. E esse texto que foi proposto, que a gente vai ler hoje aqui, está em Atos, capítulo de número 15. Capítulo de número 15. A gente vai ler os versículos que foi proposto e depois a gente vai falar um pouquinho, bater um papinho aqui sobre aquilo que Deus colocou no nosso coração nessa manhã. Então vamos lá. Atos capítulo 15, o versículo que a gente vai ler é o versículo 15 até o 18, tá bom? Que diz assim o texto. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei a reedificar o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde a eternidade. É interessante a gente ler o 19 também, que eu acho que dá contexto também. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, das prostituições, do que é sufocado e do sangue. E o 21 também é legal. A gente ama a Bíblia, né, pastor? Então a gente já vai longe. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que o pregue, cada sábado que é lido entre as sinagogas. Se deixar, a gente vai até o último versículo aqui, porque a gente já quer saber mais o que está escrito. O que aconteceu? Mas vamos lá para a gente poder entender. Para a gente poder entender. Como eu disse para você, pastora, eu já tinha lido esse texto em forma de leitura bíblica mesmo, mas nunca tinha parado para me atentar ao capítulo 16, que é o capítulo-chave dessa live hoje. Porque aqui, o cenário por detrás desse versículo é uma reunião entre grandes homens de Deus, devido a algumas situações que se levantaram ali na Judéia, a respeito da circuncisão. Os gentios estavam recebendo a palavra de Deus, que não era liberada, na verdade, para todos, né? Mas o Senhor Jesus nos alcançou com a sua graça, e aqui em si o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, daquele povo que era excluído, que não tinha direito a nada, nem a participar de nada, recebem a palavra. Só que alguns fariseus ali, na verdade, alguns entendedores da lei de Moisés, vão dizer que era necessário eles continuarem sendo circuncidados. E há todo esse reboliço entre eles, essa conversa entre eles, dizendo que não mais a circuncisão é necessária, porque hoje, com Jesus, depois que Cristo veio,
se entregou naquela cruz por cada um de nós, gritou ali, está consumado, cumprindo ali todo o plano perfeito do Pai para a salvação de toda a humanidade. Hoje, a circuncisão, que na verdade antigamente a circuncisão era um pacto, as pessoas que tinham um pacto com Deus. E hoje essa circuncisão, esse pacto, essa aliança, ela não é feita mais no corpo, no sangue, mas ela é feita no coração. Tanto que o apóstolo mesmo vai dizer aqui no versículo 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Está dizendo que agora nós somos circuncidados. A aliança que nós temos com o Senhor não está mais na carne, mas no coração. E isso é muito lindo, porque Jesus vai dizer isso à mulher samaritana em João 4. Como assim, pastor? Jesus fala de circuncidão? Não, Jesus fala de um pacto, de um novo tempo de adoração, de uma nova aliança, de um novo momento, que o povo iria se reunir diante dele. Eles vão falar, olha, ela diz, onde eu devo adorar? Eu devo adorar aqui, no templo? Eu não posso entrar no templo, eu sou pecadora, o templo não me recebe. Eu já tive... Eu já tive um monte de marido aí, o que eu tenho, o senhor já disse que não é meu, o senhor conhece o meu pecado, o senhor sabe da minha história. Mulheres também não entravam no templo naquela época, ainda mais uma samaritana, que era um judeu ali que era misturado. Os judeus sangue puros não aceitavam eles, porque eles tinham sido contaminados. Mas ela disse para ele, onde que eu devo adorar agora? Porque eu não posso ir lá adorar. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados, porque no templo era o lugar de arrependimento. No templo era o lugar onde eles levavam as suas ofertas e se arrependiam pelos seus pecados. Aonde que eu vou ser perdoada agora? Aonde que o meu pecado vai ser perdoado? Se eu não posso ir lá. Aí Jesus vem com ele abre o leque da salvação diante dela. Ele diz para ela assim, olha, nem em Jerusalém, nem naquele monte, nem em nenhum lugar, porque agora vocês vão me adorar, vocês vão ter uma aliança comigo, vocês vão me glorificar no seu coração, em espírito e em verdade, é dentro. Aquilo que se manifestava do lado de fora, hoje o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Então, não tem por que mais ter circuncisão aqui. A circuncisão agora é no coração, é dentro do coração. A aliança já está estabelecida dentro, do lado de dentro. E isso Glória é maravilhoso. Foi Glória a Deus. Vamos fazer para cada um de nós. E esses homens vão se levantar e dizer, não mais, não mais. Jesus cumpriu toda a lei, eles não estão aqui abolindo a lei. Muito pelo contrário, eles estão consolidando, na verdade já foi consumada a lei. Agora nós vivemos pela graça que nos foi dada através de Jesus Cristo. Foi um favor, uma dádiva, algo que não merecíamos e o Senhor nos presenteou. E quando eles vão continuar essa discussão, esse debate, Tiago se levanta ali, começa a falar também, o apóstolo, e ele disse, olha, o Senhor, ele já nos visitou. O Senhor já nos deu uma nova oportunidade, uma oportunidade para o povo dele, para chamar o povo dele pelo nome. E ele vai liberar agora a profecia que está lá em Amós, como você falou aí no começo da live. Amós, no capítulo 11, no capítulo 9, no versículo de número 11, que vai dizer assim, a profecia de Amós. Deixa eu ver se eu acho aqui. Amós 9, verso 11, que diz assim, vamos ler o 10. A gente gosta sempre de ler o antes e o depois, né, pastora? Você é assim também, igual eu? Para a gente poder entender, né? A gente não entende. Mas vamos lá. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, não se avizinhará nem encontrará mal. Aí vem a profecia do profeta daquela época, que no caso aqui foi o profeta Amós. Ele diz assim, naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Aí a gente entra nesse texto, nesse contexto aqui, o que foi esse tabernáculo de Davi? Que eu fiquei, pastora, de verdade. Eu já tinha lido um pouquinho, de forma muito superficial, sobre as quatro instituições, os 4 planos de Deus, que Deus liberou para ter um relacionamento com o povo. Salvação, que no caso é a Arca de Noé.
que depois Deus levantou o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão. Na verdade, os quatro planos liberados de Deus, as quatro instituições vontade. Ele escolheu essas estruturas para ter um relacionamento com o povo. Só que o tabernáculo de Davi, eu nunca tinha visto com a visão que eu vi ontem. Porque a gente sabia um pouquinho do contexto, porque diferente do tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, Davi fez uma revolução em Israel, na verdade. Aí você começa a entender um pouquinho por que esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele estabeleceu na terra algo que só era visto no céu. Hoje, no céu, os anjos adoram ao Senhor continuamente, 24 horas por dia. Davi quis implantar isso na terra. Olha que audácia desse homem. Se no céu ele é adorado 24 horas por dia, na terra ele também vai ser adorado 24 horas por dia. Então ele monta toda uma estrutura ali de adoração diante desse tabernáculo. Quando eles recuperam, Davi toma posse logo após ali a sucessão de Saul. Ele sucede Saul. E quando ele toma posse, a primeira coisa que ele vai querer restituir em Israel é a adoração. Porque a arca tinha sido roubada pelos filisteus. E ele vai em busca da arca, que a arca simbolizava a presença de Deus. E a gente conhece a história. Ele toma a arca, a cada 6 passos ele sacrifica, ele deixa essa arca na casa de Obed-edom, Deus abençoa, e é lindo toda a história. Ele vem, ele entra na cidade com a arca, a sua esposa olha para ele do alto, pergunta por que esse menino adora desse jeito, não tem necessidade de adorar dessa maneira, para que esse escândalo? Olha como Davi, meu Deus do céu, adora todo, imagina, pastora, todo ensanguentado, que a cada 6 passos esse menino sacrificava ao Senhor, levantava um altar ao Senhor em agradecimento por eles terem reconquistado a arca que havia sido roubada. A arca era o objeto mais precioso na terra, simbolizava ali a presença de Deus. E Davi não quer assumir o trono sem a presença. Ele fala, como é que eu vou governar esse povo sem a presença de Deus, pastora? Não tem como a gente governar nada sem a presença de Deus. É verdade. Não tem como a gente andar nessa terra sem a presença de Deus. Não tem como a gente fazer nada, dar um passo sem a presença de Deus. Então Davi entende que a adoração, que a presença é maior que cargo, é maior do que qualquer coisa, é maior do que qualquer ambiente, é maior do que qualquer cadeira, é maior do que qualquer reinado. A presença de Deus tem que estar ali. Se ela não tiver, não tem por que eu estar no trono. E ele pega e volta. E quando ele chega, eu acho interessante essa parte de Mical, que quando ela vê Davi adorando, quando ela vê Davi todo ensanguentado naquela situação, ela desdenha no seu coração da adoração dele. Ela fala, meu, que papelão, rei de Israel, como pode? O que vão dizer de um rei desse? Que tá todo sujo, que não teme a nada, que não se importa em fazer desse jeito. Aí a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, o Senhor fecha a madre de Mical. Ela fica estéril. E o que eu entendo com isso, pastora? Que a ausência da adoração, ela nos deixa estéril. Quando a gente questiona a adoração ao Senhor, e nós estamos hoje aqui falando de adoração, que é o que diz do tabernáculo de Davi, ela nos deixa estéreis. E é muito complicado a gente questionar a adoração a Deus. É muito complicado a gente... do outro, né, pastora? Oi, pastora, eu não ouvi. Questionar a adoração do outro que é para Deus, né? Isso é muito sério. É muito sério. Porque só Deus entende um adorador. Só Deus entende. Pode falar. No encontro das mulheres aqui na Ramá, eu falei um pouco da Maria que derramou o azeite, né, precioso, né, na cabeça, nos pés de Jesus, né? E aí Linda. um dos
Maravilhosa. Maravilhosa. Um dos discípulos, né, critica que desperdício é esse, né? Gastar isso aí com, né? Podia ter vendido e ter dado para os pobres, tal, né? Outra pessoa que criticou, ainda que a gente sabe qual era a motivação de Judas, né? E agora a gente vê a Mical, porque a referência que ela tinha de reinado era do pai dela, que era péssima. Agora, É, ter um marido que é o rei, rendido aos pés do Senhor, rendido, né, ali despido, tirou, porque eu estava lendo aqui também o capítulo 15, pastora, de Primeira Crônicas, né, e fala que ele estava com um manto de linho branco e uma estola sacerdotal. Mas quando, imagina, todo vermelho de sangue. né, então assim, ela critica a exposição dele em adoração ao Senhor. Então, assim, e perigoso essa crítica à adoração do outro, o que o outro está oferecendo a Deus, não é? Eu acho muito sério isso, perigoso, um caminho perigoso. E esse tabernáculo de Davi é o escândalo da adoração. Na verdade, o tabernáculo de Davi, ele aponta, na verdade, para a graça nos dias de hoje, né? Porque antigamente toda a adoração ela era feita a partir de um sacrifício de um animal, de, um sacrifício, de sangue. E Davi aqui estabelece em Israel, estabelece ali no seu governo uma mudança revolucionária de adoração. Ele começa a implementar elementos proféticos, danças, muitos instrumentos musicais. Ele move toda a classe de adoradores. E aquilo que era oculto, porque na verdade, quando a Arca da Aliança ela veio para ser estabelecida no tabernáculo de Moisés, tinha os 3 pavimentos do tabernáculo, a arca ficava no lugar mais escondido, no Santo dos Santos. Não era, ninguém tinha acesso à arca, a não ser o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote se apresentava diante da arca uma vez por ano. Então era algo muito inacessível aquele contato com a presença de Deus. Aí Davi chega trazendo a arca para todo mundo ver, todo mundo ali olhando aquela situação, e ele estabelece ali para que todos possam adorar ao Senhor diante dela, para que todos possam ali ter acesso à presença. E foi uma mudança revolucionária, era algo intenso, extravagante de adoração. Por isso que eu acho, não, eu tenho certeza que Davi, ele é esse homem segundo o coração de Deus, porque em quesito a adoração, ele era... E adoração, no hebraico, fala de reconhecimento. Então, quando ele estabelece um reconhecimento do povo de uma forma extravagante ao Deus Todo-Poderoso, isso move o coração de Deus. Pastora, nunca houve tantas vitórias sobre o povo de Israel quanto no reinado de Davi. O reinado de Davi foi um reinado que mais conquistou em Israel. Foi um reinado que prosperou de uma forma muito abundante. E eu tenho certeza que isso tem uma relevância, isso tem um apontamento para esse nível, para esse tabernáculo instituído em Israel, para esse tabernáculo instituído, essa presença, esse modelo de adoração que Davi vai colocar, não mais sacrifícios de animais, agora sacrifícios de louvor. Não mais sacrifícios de sangue, porque Deus, existe um texto que vai dizer que o Senhor tem mais prazer em holocausto do que num coração sincero. O Senhor tem mais prazer em sangue de animais, de gordura das ovelhas, do que num coração contrito e quebrantado. E Davi vai instituir essa adoração não só do lado de fora, mas vai levar o povo a adorar a Deus do lado de dentro.
Então, por isso que ela ela aponta para a graça. Ela é um deslumbre da graça do Senhor sobre a nossa vida. E de todos essas quatro estruturas que eu falei para vocês aqui, que o Senhor estabelece para o povo, o plano de Deus para a humanidade, a única que Deus quer restaurar, que o apóstolo vai dizer aqui no livro de Atos, no Novo Testamento para nós, é o tabernáculo de Davi. Ele poderia falar, eu quero restaurar a arca, eu quero restaurar o tabernáculo de Moisés, eu quero restaurar o templo de Salomão, mas ele fala, não. O modelo de restauração que Deus quer estabelecer nesse novo tempo para nós, na atualidade, é o tabernáculo de Davi. Algo extravagante. Tem um texto de Segunda Crônicas, pastora, eu queria ler. Se a senhora puder ler aí para nós, eu acho que ficaria interessante. Segunda Crônica 5. Sim, peraí. Segunda Crônica. Segunda Crônica 5, do 12 ao 14. Olha o que vai dizer. Tá. E os levitas, que eram músicos, Asaf, Emã, Gedutum, e todos os seus filhos e parentes, vestiam roupas de linho fino e estavam em pé ao lado leste do altar, tocando símbolos, liras e harpas. 120 sacerdotes tocando trombetas os acompanhavam. Até o 15, pastora? Pode ler. Os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as vozes e louvaram o Senhor com essas palavras. Ele é bom, seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, Aleluia. os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Aleluia. Era isso que acontecia no tabernáculo de Davi. Quando o povo se derramava, quando o povo se levantava. E não era 2 pessoas, pastora. Era 120 sacerdotes. Era instrumento de toda sorte que você imagina. Instrumento de corda. Era tudo, era tudo. Ele colocou algo extravagante para oferecer esse louvor, para oferecer esse reconhecimento. E tem um texto que diz que era 24 horas de adoração. As pessoas, elas ficavam 24 horas adorando. Por isso que a gente consegue entender esse prazer de Davi querer estabelecer na terra algo que já é real no céu, né? E por isso que esse homem, ele mexe tanto com o coração de Deus. Porque não há nada que mexa mais com o coração de Deus do que uma adoração, do que um reconhecimento, do que um coração contrito e quebrantado, um coração que diz, eu não sou nada, Deus, Tu és tudo. Eu te adoro porque eu reconheço quem eu sou e eu reconheço quem Tu és. Senhor, se eu estou aqui te adorando, é porque eu sei que eu não sou nada e que o Senhor é o meu tudo. Se eu estou aqui te adorando, Senhor, é porque eu tenho pleno entendimento que a minha vida depende do Senhor. Tudo que é em mim é teu. O meu fôlego de vida é teu, a minha vida é tua. Tudo que eu tenho vem de ti. Essas são características de um adorador. E ele estabelece em Israel todo tipo de adoração. Não era só uma adoração com músicas, mas ele põe o povo para dançar, como a gente vê ele fazendo desde quando ele traz a Arca da Aliança. Ele dançava com intensidade, sabe? Eu vejo hoje, nos nossos cultos, que às vezes, não sempre, que os nossos cultos às vezes é um culto tão xoxo, né? Nós vemos as pessoas tão emudecidas. Como nós podemos nos calar diante do Deus Todo-Poderoso? A Bíblia vai dizer que eles davam brados, pastora, brados de alegria. Brados de alegria. A gente está numa série lá na igreja, As 12 Portas de Jerusalém. Hoje eu vou até ministrar hoje a Porta dos Peixes. Hoje à noite, vou terminar aqui, já vou lá para a Porta dos Peixes. E vai dizer que quando Neemias restaura as 12 portas de Jerusalém, quando ele restaura o templo,
de Jerusalém, o templo que foi derrubado pelos babilônicos, a Bíblia vai dizer que se ouve. Eu vou mandar o texto depois para a senhora. Para você, pastora. A Bíblia vai dizer que se ouve nas nações vizinhas. Olha isso. Eu não estou falando de um apartamento aqui e outro aqui do lado, que a gente às vezes dá um grito e o outro escuta. Eu estou falando que se ouvia nas nações vizinhas, os amorreus, jebuseus, todo o povo em volta do templo restaurado, ouvia-se os brados dos israelitas, ouvia-se os brados de alegria do povo. E hoje a gente vê uma igreja que o povo não quer adorar, é umas bocas de cimento, pastora. Que a gente olha, a gente vê sangue, fogo e a mão do anjo. Como a gente, pastora, como a gente pode estar diante do Deus de toda a terra e não... Tudo bem que cada um tem o seu perfil. Um é mais comportado, um é mais extravagante, um é mais assim. Mas não tem como, pastora. Diante dele até a tristeza salta de alegria. Não tem como. Diante dele, a gente não consegue se conter. E a Bíblia vai dizer, quando Neemias reconstrói as portas, os muros, as nações vizinhas ouviam por dias, não foi um dia só, por dias, os brados dos israelitas. Irmãos, você está diante de um Deus tão poderoso que todo mundo tem que ouvir o nível da sua adoração. Todo mundo tem que saber que você o adora. A sua adoração tem que ser, se o Senhor quer levantar na nossa geração o tabernáculo de Davi, é porque ele não quer um modelo de Moisés, ele não quer um modelo de Salomão, ele não quer o modelo da Arca de Noé, não, ele quer um modelo do tabernáculo de Davi. E qual era esse modelo? Uma adoração extravagante, uma adoração contínua, uma adoração sincera, uma adoração um reconhecimento. O Senhor vai levantar de novo, o Senhor vai nos restaurar de novo, para adorarmos com a mesma intensidade, com o mesmo vigor, com a mesma alegria, com o mesmo ímpeto, com a mesma garra, com a mesma intensidade que eles adoravam aqui. O Senhor se agradava. Tem um texto que vai dizer que o Senhor, em 2 Crônicas, que o Senhor se agradava de Davi. O Senhor se agradava de Davi, por isso que o Senhor o abençoava. Irmãos, esse moço, ele era um nível diferente de adorador. E se o Senhor está querendo que seja estabelecido entre nós esse modelo de adoração, em nome de Jesus, que venha começar em nós. Que venha começar em nós. Qual que é o modelo? Pesquisa aí na sua casa, vai atrás, vai ler. Para de preguiça, vai ler a palavra, vai ler os estudos, vamos mergulhar na palavra. O que foi esse tabernáculo? O que Deus tinha? Quais eram os modelos que tinham ali? Era tanta coisa que Davi colocava diante do Senhor para adorá-lo. E que isso seja estabelecido nos dias de nós. E quando esse concílio, Tiago aqui vai levantar essa profecia, ele vai dizer, aquilo que foi oferecido ao Senhor no passado, Deus quer que nós oferecemos no dia de hoje. Não mais, porque Davi aqui não tinha muitos sacrifícios de animais, era mais sacrifícios de louvor mesmo. Então, como aqui estava falando da circuncisão, da carne, do sangue, Tiago vai falar, não mais sangue. Agora a circuncisão é aqui dentro. Não mais do lado de fora. Agora a adoração é do lado de dentro. Que o Senhor levante o tabernáculo de Davi no nosso meio, pastora. Que o Senhor levante. Que o Senhor levante o tabernáculo de Davi. E a gente volte a esse modelo extravagante de adoração. Em nome de Jesus. Amém? Jesus, em nome de Jesus, não é, pastora? Eu creio que Deus, eu achei então uma coisa que me deixou muito impressionada com essa questão toda que a gente está tratando nessa manhã, é essa mudança de ciclo, essa mudança de governo, sabe? A gente vê, eles tiveram um primeiro modelo que é o tabernáculo de Moisés. Então foram ensinados como que a adoração acontecia, como que a questão da perdão dos pecados, tudo através do tabernáculo de Moisés. Quando sai o governo de Saul e entra o governo de Davi, Deus muda a forma, né? Deus muda o ciclo.
né? E eu acho interessante como Deus trouxe todo esse tipo de revelação para Davi, né? Nessa Sim. questão mesmo dos turnos da adoração, as vestimentas, porque quando a gente vai ler o texto, tem detalhes os textos, né? Os Muito, instrumentos, os cantores, os turnos, cada muita um, cada gente. ilha. Era muita gente. Muita gente, né? A tenda de Davi ficava em Jerusalém, né? Enquanto num outro lugar, em Gibeon, ficava a tenda antiga de Moisés. Ali eram oferecidos os sacrifícios. Diferente Mas pensa dos bem, lugares. dois ambientes, né? Um para adoração contínua, que subia e descia o tempo inteiro, e o outro onde eram oferecidos ainda os sacrifícios por arrependimento, por perdão de pecado, né? Sim. Então, assim, eu vejo que a mudança desse ciclo, ela foi tão fundamental para aquela época e para nós entendermos a mudança de ciclo que Deus tem trazido também na nossa história. Para Amém. nós, né, os gentios, né, pastora, que lá em Atos 15, Tiago, ele lá no concílio, ele traz o que precisa, como que o gentio deve servir, como o gentio deve adorar, né, que ele não deve mais ficar sacrificando, deve evitar, né, comer as comidas com sangue e a prostituição ele deve evitar. Então, assim, ele vem trazendo realmente o que é fundamental, o que Jesus já tinha apontado com a samaritana, né? Onde que eu Desde devo adorar? sempre. Onde que eu devo adorar? Ah, é aqui ou é lá? Não. O Senhor fala, nós adoramos em espírito e em verdade, Aleluia. né? Nós adoramos o que conhecemos, o que sabemos, porque a adoração verdadeira vem do espírito, do nosso espírito, né? Semeada através do Espírito Santo. Então, eu achei interessante essa mudança de ciclo e que muitas vezes, como igreja, nós não entendemos as mudanças dos tempos que Deus está trazendo para a igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias. Está evidente, né, pastora? Não dá para Sim, dizer que não. Todos os sim. sinais estão aí. Então, o que Deus espera de nós, né, como igreja, né, essa adoração, quanto que ela está inserida na nossa vida? Ou a gente é aquele crente só que pede, dá, dá, dá. Parece a sanguessuga, né? Deus dá isso, dá aquilo. Dá... Mas e a adoração? Como que está isso, É né? verdade. Na nossa, no nosso E eu devocional, acho que é esse, eu acho, pastora, que é esse reconhecimento que o Senhor está buscando, que o Senhor sempre buscou, né? Na verdade, que o Senhor sempre estabeleceu para o povo dele. Eu quero que vocês reconheçam quem eu sou. E através da adoração a Ele que a gente reconhece isso, né? A gente tem adorado muitos deuses, muitos deuses. Mas o Deus verdadeiro, a gente quase não tem adorado Ele. O Deus verdadeiro. Se a gente for colocar de verdade, entender, se fazer entendido do que... Ontem nós estávamos num discipulado com as mulheres e a gente estava falando um pouquinho sobre a parábola de Mateus 13, a parábola do semeador. sim. E fala lá dos 4 solos, né? E a semente, o semeador e os solos. E o solo fala do nosso coração, fala do interior do homem, né? Porque a semente é boa, o problema é a terra, né? A semente é boa, A semente a palavra é boa. é A boa. semente nunca é ruim, nunca é ruim. Porque às vezes ele fala, Deus fez na vida dela, Deus não fez na minha vida. O solo seu talvez não esteja tão bom quanto o dela. É assim. O problema é o solo. E ali, pastora, eu achei interessante que o Senhor vai levantar ali uma questão de uma visão farisaica. Ele vai jogar os fariseus na história. Por quê? Porque os fariseus, Jesus fala por parábolas, para que todo mundo possa entender, só que ele vai liberar ali um entendimento de coração endurecido, como a senhora está falando aí. Como você está falando aí. O coração do povo era igual ao coração dos fariseus. Duro, duro, não entrava. Eles conheciam a letra, mas a sua vida não apontava para uma vida de adoração.
Porque não adianta a gente conhecer as escrituras se a gente não vivê-lo. O que faz a diferença em uma pessoa que adora ao Senhor não é o que ela lê, é o que ela vive. Sim. O que faz o entendimento de uma pessoa que adora ao Senhor mesmo, o que a gente reconhece uma pessoa que adora a Deus, não é ela ir na igreja todo domingo, toda quarta-feira. O que vai fazer o entendido de uma pessoa que adora a Deus é a sua conduta. E ele vai dizer ali dos fariseus, os corações duros. Então, nos últimos dias, a palavra está sendo liberada, a semente está sendo liberada, a adoração já está estabelecida, como disse o profeta Ageu, já foi liberado o Espírito sobre toda a carne, Deus iria liberar todo o Espírito sobre toda a carne, foi cumprido em Atos 2. A gente vive agora essa intensidade de graça, de poder, de liberdade, não é libertinagem, mas é uma liberdade em Deus, de podermos adorá-lo com todo o coração, com toda a nossa vida, mas o nosso coração continua duro. Continua duro. A palavra não penetra, pastora. Agora eu vou te dizer, se a palavra não penetra, como é que a gente vai ter uma vida de adoração? Como que Davi sabia quem Deus era? Sim. Davi sabia muito bem quem era o Deus de toda a terra. Sabe quando a gente vai começar a adorar a Deus? Quando a gente saber quem Ele é. E como é que a gente hoje sabe quem Deus é? Através da palavra, vivendo a palavra, manifestando a palavra, desfrutando da palavra. Hoje, o reconhecimento de quem Deus é está revelado a nós. Já está revelado a nós. Só que esse coração ele só vai ser quebrantado para esse nível de adoração quando o nosso coração não está mais tão endurecido quanto o coração daquele povo que Jesus fala na parábola de Mateus 13. Pastora, então, oi. Nem sempre a adoração está vinculada a louvor, a cantar. Adoração é o estilo de vida. Adoração não é o que eu canto, adoração é o que eu vivo. A obediência à palavra, a aplicação da palavra. A adoração não é o que eu canto. A adoração é o que eu vivo. Porque hoje a nossa boca, a gente adora o Senhor com os lábios, mas o nosso coração está muito longe dele. Verdade. Muito longe. É o que diz a palavra. A gente não adora com a boca. A gente adora com o coração, com a vida. Então, adoração não é uma música. Adoração é um estilo de vida. E a gente estava falando aqui sobre essa conduta de intensa de adoração no templo, nos lugares. Isso é só um reflexo da nossa vida fora do culto. Porque a nossa adoração não começa lá, na Ramá. Quando o pastor maravilhoso, pastor de vocês, eu não sei nem se ele está aí, pastora, mas ele é tão... Eu amo o pastor de vocês. Silvio, pastor. Com todo respeito. Ele é um fofo. Ele é um fofo. Eu olho pra ele, eu fico constrangida. E a pastora? É pastora Rita também o nome dela, né? Não, é a Sônia. Meu Deus, ela é uma fofa. Sabe aquela pessoa que você se constrange de olhar? Que você olha e fala, meu Deus, é um homem e uma mulher de Deus. Sabe? São esses dois. Eles são maravilhosos. Então, eles são uma E bênção. não acontece na Ramá, não acontece na ação de louvor. Não, acontece aqui, acontece aí, acontece quando você acorda. É pastora Sônia o nome dela? Não é Rita não, né? Pastora Sônia. Sou eu, pastora. Eu tô confundindo o nome das pastoras. Não liga não, é o Covid. Lá na igreja eu falo assim, ó. Quando eu erro o nome de alguém, quando eu tô no esquecimento, pastora, você não tem noção. Eu preciso ir no médico, é sério, tô com problema. É o Covid. Eu falo, gente, é o Covid. É o Covid, dá um desconto. Mas esse nível de adoração que não é estabelecido nos dias de culto, mas é no nosso dia a dia. Verdade. Hoje a gente já adorou o Senhor. Hoje a gente já pode dizer, Senhor, que diz lá quando a gente fala, Senhor, e Abraão vencia dando glória. Por isso que eu dou glória, pastor. Por isso que eu mando todo mundo dar glória. Porque Abraão se fortalecia na fé dando glória. E eu dou da glória o tempo todo. Nós temos que viver de glória. É verdade. E essa adoração, essa profecia que foi liberada lá em Amós, e agora Tiago ressalta ela no Novo Testamento, é muito importante. É muito importante. E é muito bonito, porque a gente só fala daquilo que a gente conhece. Tiago conhecia a profecia.
Sim, E como que a gente vai saber o que Deus tem para nós, o que Deus tem estabelecido para a igreja? Lendo, entendendo, conhecendo, e só conhecendo que a gente vai poder adorar a Ele de uma forma mais intensa e mais verdadeira. verdade. Eu acho interessante que quando ele traz à luz essa profecia ali no concílio, Tiago, né? Eu acho interessante que esse tabernáculo está erguido aqui dentro, né? Pensa toda essa estrutura que a gente aprendeu com Moisés, aprende aqui em Crônicas com Davi, toda essa estrutura está dentro de nós. Dentro de nós tem um lugarzinho no nosso espírito que é o Santo dos Santos, onde fica a arca, né? Onde o fogo não pode parar de queimar, constantemente fica queimando, queimando, né? E essa oferta vai subindo, vai subindo. Sabe o que eu tenho falado? Eu já tinha falado essa frase há uns anos atrás e voltei a falar recentemente. É o BBB da vida diária. É o Big Brother da vida diária. É, Por quê? Porque há uma nuvem de testemunha que nos assiste. Os anjos sabem, os demônios sabem quem são os adoradores. Por causa das nossas palavras, por causa das nossas atitudes, por causa das nossas decisões. Não é? Então, constantemente está subindo um cheiro suave diante do Senhor. Quando a gente está com a nossa vida alinhada em obediência, pratica a palavra, acontece uma situação, um desafio, né, ali, e você, em vez de agir na carne, você age de acordo com as escrituras, sobe incenso, sobe um é, cheiro suave, eu o fogo creio. queima. É uma coisa linda, pastora. A gente, humanamente, não tem como enxergar essas coisas, mas todo o reino do Espírito enxerga. Eles Sim, estão vendo tudo isso aí. E eu imagino, eu acredito, pastora, que é por isso que nós somos conhecidos diante do reino espiritual. Né? somos. Aqueles filhos de Seba, né, começaram a expulsar o demônio de um homem e o demônio falou para eles assim, Quem eles, é né, você? expulsaram do nome de Paulo. E ele falou, eu sei quem é Paulo, Fala eu sei quem é Jesus. quem é. Você é quem? Por quê? Porque constantemente está subindo uma adoração, uma obediência, uma rendição. Né? A gente está decidindo todo o tempo o que a gente faz, se a gente obedece ou se a gente faz a vontade da nossa carne, o que o mundo está fazendo. Né? Então, eu vejo que esse estilo de vida, de adoração, esse tabernáculo que estava caído, que está sendo reerguido dentro de nós, ele está vivo. Ele está vivo e o Senhor está trazendo luz, né? O candelabro Aleluia. ali aceso, constantemente nos mostrando as direções, as orientações que Deus tem para nós. Isso é uma coisa linda. O tabernáculo somos nós hoje, né? É, a gente vê, né, desde o do princípio, desde o tabernáculo de Moisés, o Senhor estruturando mesmo a visão do homem na adoração, né? Os três compartimentos, o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo, né? A gente vai ver que também vai falar um pouquinho de nós. Nós somos o tabernáculo, é corpo, alma e espírito. E a adoração fica lá no Santo dos Santos. E onde fica a nossa adoração? É em espírito, é no íntimo, em espírito e em verdade. Então a gente vê hoje esse tabernáculo estabelecido em nós, desde sempre. Hoje, o lugar de adoração, hoje nós carregamos a arca. Né? A arca está aqui dentro. A arca está dentro de nós. Hoje não tem mais um lugar onde a gente vai lá. Não, hoje ela habita em nós. Né? O Filho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós para morar dentro de nós. Né? Ele habita dentro de cada um de nós. Hoje o lugar de adoração somos nós carregamos a arca, né? Nós levamos para onde nós vamos a presença de Deus. Nós somos os que transportamos a arca, né? Antigamente os levitas levavam, os levitas e os sacerdotes levavam nos ombros. Hoje a gente leva no coração. Então esse tabernáculo levantado, reedificado, que o Senhor fala que quer reedificar, é o que Ele está reedificando em cada um de nós. Hoje o tabernáculo de Davi é a gente. A gente é o tabernáculo de Davi. Pastora, que honra, né?
Deus ter pensado em nós, os gentios, né? Ter Deus deixado é, um lugar para nós, né? Para a gente fazer parte disso. Porque Deus não tínhamos, é o que diz em João, né, pastora? Jesus veio para o que eram deles, mas o que eram dele não quis o receber, mas a todos nós que o recebemos foi dado a nós o poder e o direito. Isso é muito poderoso que João vai dizer. Foi nos dado o direito, ou seja, nós temos algo estabelecido, o direito de sermos feitos filhos de Deus, a qual não nasceu da carne, nem nasceu do sangue, mas nasceu do coração de Deus, nasceu da vontade de Deus, nasceu do Espírito de Deus. Então hoje os gentios, que somos nós, que fomos alcançados por essa graça, por esse favor, foi nos dado o direito. Eu acho lindo uma... Pastora, me corta que eu falo igual uma draga louca. Manda eu calar a boca se for hora de parar. Em nome de Jesus. E uma eu acho draga louca lindo, pastora. Tem faz. uma ilustração de Spurgeon, não sei se você já ouviu falar. Uma ilustração de Charles Spurgeon. Se eu não me engano, é de Spurgeon. Os teólogos de plantão aí, por favor, me ajuda. Que eu não estou Gente, lembrada. É o Covid. É o Covid. Mas ele vai falar uma historinha muito interessante, pastor. Eu vou falar para você aqui. Ele vai dizer que tinha uma moça, uma senhora, muito velhinha. Ela já estava nos seus últimos dias de vida. E ela vai até... E uma igreja ali local vão fazer uma visita para ela, né? E ela vai dizer a história que nessa visita ela morava num quarto muito, muito, muito velho, numa casa muito, muito, muito velha. E ela já estava no fim dos seus dias, já estava ali estava ali já para partir para a eternidade. E vai dizer que alguns pastores locais foram visitar ela. É mais ou menos assim a história. E quando eles chegam naquela casa, quando eles chegam naquela... Era um bangalô mesmo, algo muito pequeno. Quando eles chegam naquele lugar, vai dizer que eles vão orar por aquela senhora, ela já estava acamada. Só que na parede, pastora, tinha um quadro. E nesse quadro tinha um papel com algumas coisas escritas. E os pastores vão perguntar para ela, o que é isso que tem aqui na parede, né? Ela vai dizer, isso daí é herança, na verdade é um presente dos meus patrões, que eu trabalhei a vida toda para eles, e eles me deram esse papel e eu achei tão bonito. Aí eu mandei colocar nesse quadrinho e eu pendurei aí na parede, mas eu não sei ler, eu não sei o que está escrito nele. Quando os pastores vão pegar aquele quadro e vão ler, aquilo ali é uma herança, é um contrato de uma herança. Os patrões dela tinham deixado fazendas, tinham deixado riquezas, tinha deixado muitas coisas para ela. Só que ela foi descobrir isso somente no seu leito de morte. Por quê? Porque ela não sabia o que ela tinha por direito. E isso somos nós. Nós temos uma herança, nós temos direito, nós temos algo que Jesus conquistou na cruz, que foi a vida eterna. Isso é nos dado, João vai dizer isso, é nos dado o direito de sermos chamados de filhos. E muitas das vezes nós vivemos uma vida inteira com um testamento carimbado, pastora, como filho de Deus. E a gente não tem conhecimento, porque a nossa ignorância, a gente não saber o que nos é de direito, não nos deixa tomar posse daquilo que Jesus conquistou para nós. E essa moça morreu, essa senhora morreu sem saber que ela era milionária. meu Deus. Viveu a sua vida toda no final da sua pobreza, sem saber que ela era milionária. Isso somos nós. Nós temos um grande tesouro, que foi conquistado na cruz do Calvário. Nós não podemos viver como se não tivéssemos nada, como se nós fôssemos simplesmente sozinhos e largados no mundo. Não, nós temos uma herança que foi conquistada na cruz por nós. E nós temos o direito
E esse direito nos leva a este lugar de família, esse direito nos leva ao lugar de filhos, esse direito nos leva a chegar perto de Deus através do Filho dele, Jesus Cristo, que é essa ponte que nos religa ao Senhor Deus e nos dá o direito da eternidade, o direito de filho, o direito da sala do trono, o direito da herança, o direito de adoração, o direito de adorarmos a Ele em espírito e em verdade. É nos dado esse direito. E a gente precisa entender. Somos ricos e vivemos como os pobres. É verdade. Nós precisamos entender quem somos. E quando a gente entende quem a gente é, pastora, a gente estabelece o tabernáculo de Davi. É verdade. Que coisa linda, né, pastora? Que coisa linda que Jesus fez por nós. As palavras são incapazes de render uma gratidão a Jesus, porque eu creio que vamos passar a vida inteira. Só vamos Tudo é por ele. então disso Tudo na é por ele. eternidade, porque é muito grande, é muito forte o que o Senhor Jesus fez por nós, né? E que ainda está fazendo a nosso favor, não é? Ai, sabe, eu tenho assim um desejo no meu coração, pastora Jean, de que o Espírito Santo ele traga luz à minha mente, para que realmente eu possa alcançar toda essa dimensão da conquista de Jesus para mim. Aleluia. Essa vida é um desejo do nosso coração, pastora. Entender, assim, mas como a senhora falou da adoração, é isso, quando a gente tem um mínimo de entendimento do que Cristo fez, não tem como, pastor, a gente não ter uma vida de reconhecimento a Ele. Davi sabia o que Deus fez por ele, por isso que caminhar 6 passos e sacrificar, para ele não era algo pesado. Verdade. Para ele era pouco. Entendeu? Davi sabia o que Cristo fez. E quanto mais a gente entende o que Cristo fez, cada dia mais a gente é constrangido. A gente vai viver uma vida inteira, pastora, e não vamos pagar o que Cristo fez por nós. Verdade. A gente vai viver uma vida inteira e não vamos conseguir chegar, não vamos conseguir nos aproximar, sabe? Então o que nos basta é dizer o que Paulo disse. Eu não vivo mais, é Ele quem vive em mim. Eu não tenho mais vida. Eu vivo para adorar a Ele. Eu vivo para... Eu sou o tabernáculo de Davi na terra. É sobre isso. Você pensa, né, na história de Davi, foi tirado ali de trás das malhadas, foi ungido. Em vez de estar numa posição de honra, ele é perseguido. Começa a ser 14 anos perseguido por Saul, sem pecar. Sem tocar no ungido de Deus. Você vê o trabalho, o processo que Deus permitiu que ele passasse. Sabe o que eu fico pensando? Como Davi surpreendeu a Deus nessa adoração. E eu creio que Deus não resiste à adoração. Né? Não. Ia ungindo Jesus ali com aquele perfume caríssimo. É o Davi, 6 passos, sacrifica, mas 6 passos sacrifica, e tudo com alegria, honrando. Alegria, uma entrega. Então, eu fico me perguntando, gente, o que nós podemos fazer para surpreender a Deus? Nada, pastor, é impossível. É impossível, porque Deus é onisciente. Mas você concorda que nós não devemos ficar intimidadas? Exato. E não, nós precisamos agir. Então, essa adoração extravagante, não que ele já não saiba que vai acontecer, mas isso é fruto do coração que reconhece quem é Deus e é grato por tudo que ele tem feito. Ele sabe de tudo, né? Mas ele quer ouvir de nós. Isso é relacionamento. E eu acho isso uma característica de Deus, uma das facetas que ele tem, dos nuances, porque o amor de Deus ele tem vários nuances, né? E é impossível contá-los. Mas um deles é essa humildade que ele tem de mesmo sabendo de tudo, querer ouvir de nós, né? A Bíblia diz que ele se agrada, a nossa voz a ele é doce como mel. Quando ele escuta a nossa voz falar a ele, a Bíblia diz em Cantares que quando a amada fala com o amado diz a ela, sua voz para mim é doce como mel. Então o Senhor ele tem esse prazer, e é tão real isso, que desde Gênesis a gente vê isso, pastora. Quando o Senhor desce no jardim, e Adão e Eva tinham pecado,
Adão se esconde, meu Deus, se esconde de Deus. E imagina Deus, pastor, andando no jardim. Adão, cadê você? Deus não sabia, pastor, onde Adão estava, pelo amor de Deus. Adão, aonde você está, Adão? Mas é um Deus que tem esse cuidado com a gente. Porque ele é tão poderoso, tão imensurável, e sabe que somos pó, que somos pecadores, que somos criaturas tão inferiores, mas decidiu nos amar mesmo assim, se relacionar conosco, porque somos a coroa da sua criação. Ele nos amou. E como ele fez com Adão, ele sabia onde Adão estava, mas pergunta: o que você está fazendo aí, Adão? O que aconteceu? Conta para mim. O que houve, né? E ele sabia de tudo, mas preferiu ouvir da boca de Adão. E é assim com você e comigo. Deus sabe das nossas lutas, das nossas guerras, dos nossos embates, dos nossos demônios, sabe? Aquilo que nós temos, o ímpeto. Deus sabe de tudo. Só que Ele quer que a gente se pronuncie a Ele. Ele quer que a gente verbalize isso a Ele. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Então, não tem como ter relacionamento com uma pessoa só. Uma pessoa sozinha. É entre duas pessoas. Outro, né? E ele deseja isso. Deseja que nós nos relacionemos. O nosso Deus é um Deus totalmente relacionável. Então, Ele é poderoso demais. Ai, pastora, que delícia. A palavra é delícia. Gente, fala da palavra toda. Está provando o que Deus está fazendo, como Deus está tratando nessa manhã aqui, né, diante desse assunto tão maravilhoso, tão gostoso de tratar, de falar, né? Pastora, eu quero, né, que você ore por nós. Amém. Mas antes, eu quero te agradecer por você, né, ter aberto aí um horário, né, no seu tempo. A sua vida eu sei que é muito corrida, mas mesmo assim, Jesus nos deu graça, né, e deu certo da gente fazer. Que delícia, eu agradeço, foi um presente essa palavra para minha vida, de verdade, eu te agradeço de todo o meu coração, foi um presente, eu quero estudar mais ela, eu já quero pregar ela um dia, pastora, de tão maravilhosa que ela é, porque a gente não contenta ficar só pra gente, a gente quer falar, a gente quer compartilhar com as pessoas, que poderoso que é isso, que lindo saber que Deus, ele quer restabelecer isso. Ó o Edson, ó o pastor Edson, aí vocês duas juntas, eita glória, coisa boa. Eles que promoveram esse encontro, né, Jean? Não, a Milene e o Edson, eles são, cara, não tem como, a gente é inimigo do fim, pastora. A gente quando se junta, a gente vara a madrugada, que é coisa boa, é coisa boa, é coisa de crente. Deus, glória a Deus, boas conexões, boas amizades, pessoas, né, que Deus coloca no nosso caminho, que edificam, que fortalecem a gente. Eu oro por isso, sabia, pastora? Eu oro por isso, eu falo: Deus, me apresenta os teus amigos, eu quero conhecer quem é teu amigo. E quando a gente ora assim, Deus coloca a pessoa boa no nosso caminho. A senhora é você, Janice, é você. Você é uma pessoa maravilhosa que Deus me apresentou. No momento, eu quero honrar a tua vida aqui também. A gente passa as nossas guerras, a gente é humano, né? A gente é pastor, mas as pessoas acham que a gente é super Mulher Maravilha, né? Que a gente né? Uau, não somos pó, dependentes da misericórdia e da graça de Deus. E eu conheci a pastora Rita numa semana que eu estava bem assim, bem delicada, de uma guerra, um travamento espiritual. E ela: não, pastora, vamos orar, vamos orar. Mandou para mim umas táticas de guerra aí que eu estou usando até hoje. Todos os dias eu estou usando minhas armas aqui. E é bênção, e eu louvo a Deus pela sua vida, pastora, porque o céu te apresentou num momento delicado e eu tive ali uma vitória, um destravamento espiritual, e eu louvo a Deus pela tua vida, e eu louvo a Deus por essa manhã, pela vida de cada um que está aqui. Não se esqueça, você é o tabernáculo, Deus quer ser adorado através da tua vida, nessa manhã, nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Pastora, dá os seus recadinhos. A Milene colocou aí uma mensagem sobre o encontro de mulheres que você vai fazer agora em junho. Milene, você colocou aí, eu não cheguei a ver. Vai, pastora, nós temos aqui na igreja, na Ação de Louvor,
um encontro que nós fazemos, um trabalho que nós fazemos anual, que é um retiro espiritual só para mulheres. E é a nossa quarta edição esse ano, e o tema deste ano é De Volta ao Jardim. E vai ser uma coisa poderosa. Pode com nós, né, pastor? Em nome de Jesus. A Milene vai todo ano. Ela sabe, tem as meninas que estão aqui também que vão, tem o pessoal da minha equipe aí que trabalha no encontro, que está aí também. E, pastor, é algo poderoso demais. O que a gente vive nesses 3 dias é realmente é um tabernáculo levantado naquele lugar, sabe? É um momento de encontro, um momento de adoração, um momento de realmente de se extravasar que a gente precisa ter com o Senhor e é poderoso demais. O encontro de mulheres, ele vai ser agora em julho, 19, 20 e 21. E se você quiser mais informações, por favor, chama a pastora Rita ou me chama no meu Instagram, me chama lá no meu Instagram, eu mando informação para você, ou lá no Instagram da igreja, e a gente passa todas as informações. E é bênção, pastora, a gente vai na sexta, volta no domingo, e são 3 dias maravilhosos, 3 dias de edificação, 3 dias de adoração intensa, é poderoso demais o que a gente vive com Deus ali. E o tema deste ano tá assim, pastora, a gente está ansioso, assim, aquela ansiedade boa, aquela santa expectativa para que o Senhor vai fazer nesses 3 dias aí com esse tema de Gênesis, de volta ao jardim. Nós precisamos voltar todos os dias ao lugar de encontro. Amém. Vai ser poderoso. Pastora, me fala o endereço da sua igreja. Vai que tem alguém aí que tem igreja. Amém. Eu sou pastora com meu marido, pastor Roger, ali na comunidade Cristã São de Louvor. A gente está ali na Avenida dos Latinos, número 890. Hoje tem culto lá, hoje a gente está numa série as 12 portas de Jerusalém. Semana passada a gente falou da porta das ovelhas, pastora. O pastor trouxe uma palavra das portas das ovelhas. Ai, meu Deus, é poderoso demais. Hoje a gente vai falar das portas dos peixes, a segunda porta. Vai ser hoje eu que ministro lá. E tem sido bênção, assim como na Ramá e na Som de Louvor, o Senhor tem nos alcançado com a misericórdia dele. E é assim, né? São várias tribos que adoram o mesmo Deus. Isso é maravilhoso. E é muito bom ter essas tribos perto, que a gente pode ir lá visitar, que a gente pode... É muito bom esse tempo. Mas se você quiser visitar a gente na nossa igreja, é Avenida dos Latinos 890, Jardim Santa Terezinha. A gente está a 3 minutinhos do Shopping Aricanduva, bem ali pertinho. Amém. Pastora, ore por nós agora e depois eu vou estar encerrando, tá bom? Amém. Vamos orar. Amém. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor amado, por essa live, por esse tempo. Te agradecemos pela tua palavra que é tão poderosa, Senhor. Nós te louvamos, Senhor amado, pela tua palavra. Nós te louvamos, Jesus. Hoje nós entendemos que nós somos o seu santuário, que nós somos o lugar de habitação. Hoje o Senhor decide habitar em nós. E nós te louvamos por isso. Que possamos entregar ao Senhor, assim como Davi estabeleceu, Senhor amado, esse tempo de adoração intensa, que possamos te adorar intensamente também. Eu louvo a Deus, Senhor, pela vida da pastora Rita, pela vida do Ministério Ramá, pelos pastores, por toda a membresia. Eu te agradeço por esse tempo. Que a pastora Rita continue sendo esse canal de bênção, esse canal que flui água viva para as pessoas, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor amado, esse ministério e te agradecemos por esse tempo, por estar contigo, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, se alguém puder, alguém da igreja da pastora Janice, põe o endereço da igreja aí na mensagem, né? Tá bom? Que aí escreve aí, Milene. Escreve aí. Você é da igreja, mas você sabe o endereço, Milene. Então, na Ramá hoje também a gente tem culto. Pastora, também hoje eu que vou estar ministrando uma palavra lá. Nossa, eu tô inspiradíssima. Mentira, pastora. Tem que ir um dia ver a senhora ministrando. Verdade, sou eu hoje. Bem. Então, nós também, né? Graças a Jesus. Ó, a irmã Magna, né? Pôs aí o endereço. Essa aí é da patota, essa daí. Essa aí é terrível, essa irmã. Que bênção, que bênção. Essa aí é frente, essa é de guerra, hein, pastora? Essa é de guerra, essa é soldada de guerra. Que bênção.
as irmãs aí, né? O pessoal da Igreja Som de Louvor que entrou. Deus abençoe sua vida. Minhas meninas maravilhosas, o pessoal aí abençoado. O pessoal da Ramá também que entrou. Deus abençoe. Todas as lives ficam salvas, né? Ficam aqui no meu perfil. Essa live vai estar no perfil da pastora Genice e no perfil também da igreja de vocês, pastora. Eu vou Tá mandar bom, um convite para vocês aceitarem. E manda aí assim. vocês fazem parte como colaborador da live, então fica no perfil de vocês. Quem quiser assistir, pode assistir qualquer hora, pode mandar para os amigos, para as amigas. E eu quero te pedir para que você, depois que eu publicar o vídeo, que você curta, compartilhe. Quando você curte o Instagram, entende que o vídeo foi bom, que as pessoas gostaram, e ele ajuda a divulgar, né, o vídeo. Então, não esquece de curtir, né? Se quiser mencionar, a gente escreve alguma coisa lá que a gente põe nos stories também. Isso ajuda na divulgação. Pessoal, Deus abençoe. Pastora Jean, Deus abençoe. Obrigada, Que alegria, pastora. que Obrigada. honra estar aqui com você. Foi Honra muito minha. bom, muito bom. Eu vou te convidar mais vezes, tá bom? Glória a Opa, Deus, gente. meu Deus, meu Deus. É muita responsabilidade, pastora. É, é mesmo, mas a gente já sabe quem é o dono de tudo, o dono da palavra, aquele que direciona, e a gente só ficar na É um trabalho dependência e muito lindo, muito sério, que eu sei que a senhora faz com, que você, meu Deus do céu, faz com muito amor e com muito zelo. amém. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Pastora, Amém. beijo. Beijo ao pessoal da Obrigada. Ramai. Beijo às irmãs lá do Som do Louvor, os pastores que estão aqui, tem alguns pastores no nosso meio, pastor Djalma, né? Então, Deus abençoe vocês, meus irmãos. Bom dia. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.